Peraí, deixa eu ver aqui, meu pessoal. Boa noite. Bom, nós temos até então aqui 16 participantes que já estão online. Aos poucos o pessoal vai entrando. Para quem já entrou aqui, por favor, gente, só me diga aqui pelo chat se vocês estão nos vendo e nos ouvindo bem, por favor. Oi, Arthur, tudo bem? Tudo bem, gente? Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa aula, na nossa pauta empresarial. Boa noite, ok. Vendo e ouvindo bem, que bom. Que bom, pessoal. Olha, sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa pauta empresarial. É um prazer aqui conversar com todos nesse domingo, né? Finalzinho de domingo aí, para a gente já iniciar essa semana, para a gente não perder muito tempo. Já vou iniciar, o pessoal que está entrando aí, mais uns 5 minutinhos, vou admitindo todos. Só para pautar vocês, a gente vai iniciar aqui um bate-papo mais, né, Ivo, sobre o tema proposto, que são alguns projetos de lei que alteram a Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Recuperação Judicial e Falência. E a gente vai trocar aqui algumas informações. Se vocês quiserem fazer algum comentário ou deixarem alguma pergunta, algum questionamento, nós temos o chat aqui, fiquem à vontade, né? Realmente a gente tem esse espaço aqui para poder ter uma troca com o pessoal. Então, fiquem todos muito à vontade para poder utilizar esse espaço e vamos dar início aqui, né? Bom, primeiramente, Ivo, gostaria aqui, né, de te agradecer por você ter aceito o convite, de trazer um pouquinho dos seus conhecimentos para nós, partilhar um pouquinho conosco do que você tem vivenciado, especialmente nesse período, né, que a gente sabe que é um período de muitas mudanças que impacta muito o setor econômico, então é muito bom ouvir você. Só para fazer uma breve apresentação do Ivo para todos que estão aqui presentes. O Ivo, ele é livre-docente em Direito Comercial, doutor em Direito das Relações Econômicas Internacionais e mestre em Direito Comercial pela PUC São Paulo. LLM em Direito da Regulação pela New York University, professor de Direito Comercial no PUC São Paulo, advogado, sócio no Tomás Basto Weisberg, e eu não sei pronunciar esse último aqui. Kurzweil. Isso mesmo, obrigada, Ivo. Pode falar TWK, que é mais fácil. Isso, Ivo, seja muito bem-vindo aqui à nossa pauta empresarial e, por favor, com você a palavra. Então, tá bom. Sara, obrigado, boa noite, prazer estar aqui, prazer participar. Eu tive em Goiânia ano passado, né, então agradeço o convite aqui. Uma das poucas coisas boas aqui dessa situação atípica que a gente vive é a chance de todo mundo estar mais longe e mais perto ao mesmo tempo, podendo usar tecnologia, falando com pessoas em outros lugares e compartilhando aí as ideias e, enfim, e as soluções para os problemas que a gente tem. Então, eu fico muito feliz aí com o convite, super legal. E vou tentar ser bastante, assim, bom, eu sou informal por natureza, né? Então, nesses cenários, eu sou mais informal ainda, né? Então, cumprimentar todo mundo e o tema que eu me propus aqui abordar, conversando com a Sara, foi o tema das alterações potenciais na lei de recuperação de empresas, né? Nós temos dois temas separados aqui, né? Porque a gente tem dois projetos de lei em andamento. Um projeto de lei, que é o projeto de lei que é o PL 6229, que é o PL que já é o fruto de no mínimo 3 anos de discussão para alterar a lei realmente. É o que eu chamo aí da freada de arrumação da lei de insolvência, quer dizer, pegar os 15 anos de experiência, melhorar algumas coisas para que a lei melhore a sua eficiência, e é uma alteração perene, quer dizer, é realmente uma alteração da lei, espera-se que por mais muitos anos, até que ela precise ser alterada de novo. E o PL 6229 está tramitando desde o segundo semestre do ano passado. Quer dizer, o 6229 é de 2005, mas este projeto aglomera vários projetos, está com esta formatação desde o segundo semestre do ano passado e está pronto para ser votado na Câmara dos Deputados
E, ao final, eu vou dizer porque que eu acho que é uma medida urgente. E nós temos também o PL 1397, que é o chamado PL da crise, né, que tenta lidar de forma extraordinária com a lei de recuperação e outras medidas para lidar com a pandemia em relação às dificuldades empresariais, né? Este PL 1397 já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, foi remetido ao Senado e hoje espera lá a designação de relator para que ele seja votado de novo e, se for aprovado como está, vá para a sanção presidencial, se for alterado, volte para a Câmara, etc., né? Eu vou tentar aqui, no tempo que a gente tem, fazer a abordagem dos dois PLs, tentando mostrar as qualidades e defeitos que eles têm, né? Mas eu acho que antes de fazer isso, eu gosto sempre de fazer uma contextualização. Eu participei já de alguns processos legislativos, não só na área de falência, né? Em outras áreas de leis empresariais, sempre com mais ou menos efetividade, quer dizer, às vezes muito presente, como foram nesses casos, né? Às vezes só como professor mesmo, dando sugestões à distância, em simpósios, congressos, enfim, e às vezes por meio dos vários institutos dos quais a gente faz parte, Institutos de Advogados de São Paulo, as OABs, a ASP, etc. E eu sempre digo, né, participando de muitos debates sobre leis novas, projetos de lei, que é muito importante a gente ter um pouquinho, mas nem que seja um pouquinho de bom senso para analisar essas coisas. Por que eu digo isso? Porque o ser humano gosta muito, né, em tese, e aqui não tem nenhuma conotação para os problemas políticos atuais, não, gente, estou falando de sempre, tá? Gosta muito sempre do ambiente de democracia intelectual, né, do ambiente de algo que saia da maioria, mas às vezes gosta muito disso no papel, porque na hora H o que não é do jeito que ele quer, do jeito que ele acha ideal, do jeito que ele acha o melhor jeito, não serve e é ruim. E eu vejo vários projetos de lei, alguns que viraram lei, alguns que não viraram, e sempre é meio similar, quer dizer, as pessoas costumam olhar as alterações legislativas, as propostas, os projetos, muito mais pela crítica que pela qualidade, e às vezes o negócio pode ser 70% bom e 30% não tão bom ou ruim, e você já vai com toda a veia sendo contrário e tal. Eu acho que é do ambiente democrático, é do ambiente do Estado de Direito, que todas as leis, quando promulgadas, sejam fruto da influência de vários agentes, da influência de vários setores, da discussão, que ela não seja pendente 100% para nenhum lado, quando você tem interesses diversos, né? No caso de insolvência, você tem sistema financeiro, você tem devedores, tem AJs, tem agronegócio, tem várias influências aí. E no caso de outras leis, eu lembro na época da alteração da lei do CAD, né? Em 2011, 12, também, assim, quando você ia num congresso, parecia que a lei nova, quando fosse promulgada, ia acabar com o direito da concorrência no Brasil. E não acabou. Você pode falar que melhorou em algumas coisas, piorou em outras, efetivamente foi a influência de muita gente. Eu sei que você fez encontros aí sobre concorrência, né, sobre antitruste. Isso. E eu lembro muito da experiência. Eu já falava isso na época. Eu falava, gente, você não deve comparar um projeto de lei ao mundo ideal. Porque o mundo ideal não existe. A Sara se escreveu o projeto de lei de qualquer ramo do direito, vamos ficar aqui no nosso, aqui, no tema de insolvência, vai escrever, porque é o que ela acha da experiência dela, do que ela faz, do que ela entende, do que ela leu, do interesse que ela defende, etc. Tal. O Ivo vai escrever B e o fulano vai escrever C. Né? Então, o ideal é sempre seu. E se uma lei qualquer, um projeto de lei qualquer, representasse o ideal de alguém, a gente deveria ficar muito preocupado. Porque provavelmente essa lei não seria o resultado de um exercício democrático. Provavelmente seria ou fruto de um Estado ditatorial, ou fruto de corrupção, ou fruto de algum interesse escuso que permaneceu. Então a gente tem que ficar assim,
tem que analisar uma lei não pelo ideal seu ou ideal que seria. Você sempre tem que analisar um projeto de lei contra o que você tem hoje. Se ele representa uma melhora ou uma piora. É óbvio que você tem que dar as suas sugestões para que as pessoas discutam elas, né? E não sei se acho que a idade faz com que a gente perceba essas coisas e trate de uma forma diferente. Eu digo isso porque, assim, seja representando algumas entidades, principalmente o Estudante de São Paulo e outras, no PL 6229, seja a convite do deputado Guleal como professor e advogado no PL 1397, eu tive a chance de acompanhar de perto, de dentro, de certa forma, as várias discussões sobre esses projetos, assim, e eu sempre vou dizer que é muito fácil achar o lado ruim para criticar, porque sempre vai ter. Porque é o lado ruim seu, você acha. Eu mesmo acho que todos os projetos têm defeitos, obviamente. Mas eu acho que quando a gente começa a comparar com as coisas certas e pensar no caldo democrático, a gente tende a ter uma visão um pouco melhor das coisas e uma visão de que a lei é o suco que sai espremido de vários lados. Ela vai ser sempre um pouco para lá, um pouco para cá. A gente só tem que ver se ela traz um avanço para o sistema, no nosso caso, para o sistema da insolvência, né? Então, eu vou separar aqui a minha fala, e, gente, quem quiser me interrompe aí, por favor, em duas. Eu vou começar pelo PL 1397, que é o PL da pandemia, explicando ele e traçando alguns comentários, e terminar pelo PL 6229, que é a real reforma da lei de falências, destacando alguns pontos positivos e negativos desse projeto muito importante que está maduro para votação e eu espero que seja votado rapidamente, porque o Brasil precisa, e agora eu vou explicar, se precisava já quando foi discutido por 3 anos, agora precisa muito mais, e eu vou chegar lá e explicar o porquê dessa minha afirmação. Oi. Só, desculpa, antes de você prosseguir, só perguntar para o pessoal aqui se está tudo certo com o áudio, com a imagem, porque me mandaram uma mensagem aqui reservado falando que estava travando. Tá tudo certo aí, gente? Conversa com a gente aqui no chat, senão a gente acha que tá sozinho, por favor. Aqui parece certo, Aqui eu não sei. também. Não, tá tudo certo. Não, tá ótimo. Pode Então, beleza. Ivo. Vamos começar então pelo PL 1397, já aprovado na Câmara. Eu vou explicar por que ele surgiu, o que ele tem, enfrentar algumas críticas, algumas até corretas, tal, mas enfim, é a vida, né? E fazer alguns comentários. Então, como surgiu aqui? Eu não sei como surgiu no Congresso, o deputado, etc. Eu fui chamado para colaborar. Vou falar quando eu comecei a pensar nisso. Logo que a pandemia começou e tendo uma experiência de chão de fábrica muito grande, né? Eu sou um advogado atuante nessa área, advogado de credor, devedor, investidor. Tenho uma relação com o mundo empresarial muito próxima, com a clientela empresarial. Logo que eu comecei a ver o que estava acontecendo ali e começando a ver a experiência de outros países, eu pensei aqui e falei, poxa, esse negócio vai ser muito pior do que a gente está imaginando, isso aqui vai ser uma catástrofe econômica. E vai ser mesmo, gente, que o pior ainda não chegou nesse caso. A economia real demora para responder, para o bem e para o mal. Nesse caso aqui, ela vai piorar ainda antes de melhorar, na minha visão. Por mais que o governo se esforce, ele fez algumas medidas boas, outras não tão boas, mas enfim, está tentando. Falei, esse negócio vai ser catastrófico, né? Você vai ter gente, alguns que vão sofrer de imediato, aqueles que vão perder faturamento muito rapidamente, alguns que vão saber se reinventar, alguns que vão ter oportunidade, então vão ter aqueles que vão ter um momento de meio incerteza, mas depois vão demorar muito, vão suar muito a camisa para ter que voltar. E vendo a experiência do próprio escritório, as várias ações que estavam surgindo, eu falei, esse negócio vai dar um monte de ação de revisão de contrato, isso aqui vai ser uma enxurrada de ação para tudo que é lado. Ali, um monte de problema de falência, principalmente em pequenas, médias, pequenas microempresas, e uma boa chance de ter que ter muita renegociação de dívidas que não vão ser pagas. Quer dizer, se dá uma garantia que não existe mais, você tem um vencimento daqui 30, 60, 90 dias, você não tem faturamento, você ainda tem que se preocupar com folha, com fornecedor e tal. E aí eu lembro que a primeira coisa que eu fiz, eu escrevi um artigo, publiquei só no LinkedIn, né? Então, se alguém quiser, eu mando, deve estar lá, eu não sei direito como o LinkedIn funciona, honestamente, mas eu publiquei lá. Manda que depois eu compartilho com o pessoal. Mas isso em março ainda, eu falei, olha, a gente tem que fazer alguma coisa. E a minha ideia na época, que não é a gênese do 1397, mas era a minha ideia, e depois, quando eu fui chamado a colaborar, muitas outras ideias vieram, e aí saiu o 1397,
era, falei, gente, tem que ter alguma coisa coletiva, não dá para ter 50 mil ações para cada empresa no judiciário. E eu lembro que naquele artigo eu falei, olha, talvez a gente deva fazer um procedimento no qual você pare tudo, evite as execuções, para que os empresários tenham a chance de negociar, o devedor tenha a chance de negociar, e aí no final ou ele entra em RJ, ou ele entra em extra, ou eu até propus um procedimento de revisão contratual coletiva, quer dizer, ele não conseguiu revisar os contratos amigavelmente, ele oferece uma revisão genérica e o juiz analisa. Antes alguém pergunte se não está em nenhum projeto de lei, era só o meu artigo. Eu ainda acredito que era uma ideia boa, honestamente. Ou ele resolveu, fez acordo com alguns dos contratantes deles, dos credores, dos parceiros comerciais, e não precisa mais de nada, e vida que segue não faz nada depois disso. Essa foi a minha reação, a minha inicial colaboração ao sistema numa ideia sozinho, numa ideia publicada de um momento aqui dedicado a escrever. Depois disso, muita coisa passou, eu tive a oportunidade, aí, a honra aí de poder colaborar com o deputado Goleal, que é o relator do PL 6229, que foi o proponente do PL 1397 na Câmara. E aí, depois de muita discussão, muitas influências, muitas opiniões de outras pessoas muito mais qualificadas que eu, evidentemente, juízes, outros advogados, outros professores, ex-promotores, enfim, ouviu-se lá de novo toda essa cadeia de gente em volta do assunto da insolvência, surgiu o PL 1397, e eu vou explicá-lo aqui, que ele tem uma lógica de estímulo a passos negociais antes da gente talvez ter uma enxurrada de recuperações falências, e também tem uma parte dele dedicada a tentar resolver o problema das recuperações judiciais que estão em curso, estavam com planos aprovados prevendo um Brasil e uma economia nacional e mundial que não vai ocorrer nos próximos 2, 3 anos, e, por óbvio, né, o direito vem a reboque da economia, tem que ser revistos, porque... Não há como continuar, né? Não tem como. Eu vou dar exemplo meu. Pensa assim, a Saraiva, minha cliente lá, tem RJ, aprovou um plano. Aí, de repente, por determinação legal, completamente compreensível, sanitária, tem que fechar as 80 lojas que tem em shopping. Nossa. Por 2, 3 meses. Como é que o plano vai ficar de pé? Impossível. Vai como? Né? E ninguém sabe o futuro. Ninguém sabe quanto tempo isso dura. Ninguém sabe como volta. Não adianta abrir o shopping. Você não sabe se as pessoas voltam aí no shopping ou quando elas voltam. Então, Oi, Sara. Não é só abrir, né? Não é só abrir o contrato. As pessoas acham que é tipo pirlim-pim-pim, né? Que é a farinha lá da... eu devia saber as princesas quem são, porque eu tenho filha mulher, eu vi todos os filmes, mas eu não lembro direito. Tem uma delas que faz o pirlim-pim-pim. Eu acho que é a da Cinderela, ou coisa do gênero. Eles acham que alguém tem a varinha mágica. Fala, agora voltou ao normal, gente. Sai de casa e tal. Não é assim que a vida funciona, né? E voltar ao normal demora. E como é que ele está estruturado, então, nessas duas partes? Uma primeira parte desse... Primeiro, esse projeto foi feito com muito cuidado. Quer dizer, ele foi feito para pegar obrigações criadas antes da pandemia e não cumpridas após, né, em geral. É óbvio que tem exceções para isso, evidentemente. Então, tem lá uma série de limitadores temporais para quais casos estão sujeitos a essa lei. Segundo, ele é um projeto temporário, quer dizer, essas regras, esses procedimentos novos e regras excepcionais dentro das RJ só duram enquanto durar o estado de calamidade, eles não são eternos. Isso está no 6229, a mudança eterna. Muito importante, né? Porque eu, pelo menos, Ivo, no início, acompanhei a mídia aí falando assim que seria um absurdo jurídico, de que estaria criando precedentes para depois da pandemia e tal, e na verdade não, cria apenas uma situação pontual. E aí tem o problema da mídia, eu vou entrar nisso também quando entrar num dos tópicos aqui, a mídia, e não só a mídia especializada e muita gente muito graduada também, que tem todo o direito de fazer suas coisas, que tem gente realmente que tem seus pontos, são pontos muito razoáveis e tal. Tem gente que simplesmente não leu. Não leu, aí fica difícil, né? O cara critica o negócio que ele não leu. Tá? Aí realmente a gente... Mas assim, eu estou acostumado com isso, né? As pessoas têm uma grande capacidade de criticar o que elas não conhecem efetivamente. Né? É a metacrítica, a crítica da crítica. Ele ouve o cara criticar, ele faz a crítica dele. Óbvio que as pessoas sérias têm críticas muito pertinentes e leram. Ele teve muita crítica, principalmente em jornal, que não tem muita relação com o que está no projeto.
Então, os projetos, primeiro, muito cuidado com o temporário, muito cuidado com o que ele pega, o que ele não pega. Segundo, ele fez um escalonamento, né? Então, ele fez o seguinte: primeiro, ele falou, olha, eu vou suspender, o projeto original era até por 60 dias, depois, no final, ficou 30, todas as execuções. Né? E aí começou a questão da imprensa. Ah, moratória. Gente, moratória é outra coisa. Moratória é você extinguir a obrigação, etc. Aqui era só uma suspensão. Aliás, quando você tem a suspensão do trâmite dos processos nas férias forenses, você suspendeu os processos, ninguém fala que você tem um moratório. Você não tem o processo. Né? Então, era uma suspensão só para que evitasse uma corrida ao judiciário para executar, etc. Tal. Uma coisa bem razoável. Que no final ficou um negócio de 30 dias. Do dia que propôs até hoje, já passou 90. Óbvio que as execuções estão suspensas. Né? Mas muitas demoraram para andar porque os fóruns estavam fechados, até o judiciário se acomodar e tal. E a acusação de que havia uma moratória, de que não sei o quê, que nenhum contrato seria cumprido, alguma parte dessa acusação vinda até de gente do governo, inclusive, é de gente que não leu. Se tivesse lido, tinha se poupado de falar, né? Ou me poupado de escutar, tanto faz. Né? Mas óbvio que tem muita crítica séria, né? Muita gente tem críticas muito corretas, né? Estou falando que essa em específico é uma bobagem, era só ler o projeto. Na outra rodada de empresarial que eu fiz, o Daniel Carne também esteve aqui comigo, com o pessoal, ele fez exatamente essa pontuação que você está colocando também. Não, a gente estava junto aqui, a gente ouviu as críticas juntos, né? Aí, passada essa fase, vem o instrumento novo da negociação preventiva, que é uma suspensão de execuções para quem pede, que é reduzida de uma futura recuperação judicial, então não afeta os credores em nada, só para viabilizar e estimular a negociação. O projeto original tinha a previsão de um negociador, que acabou saindo no projeto aprovado na Câmara, mas, enfim, fica ali um estímulo negocial e uma estabilidade para que essa negociação ocorra, para depois, ou a coisa se resolve ou vem a RJ. Então, essa primeira fase é todo de estímulo negocial. A segunda fase, que mexe com os projetos, com os processos em curso, ou os que comecem dentro da pandemia, visava dar chance de apresentar um novo plano, que as empresas já têm, é permitido, está na jurisprudência do STJ, mas para evitar a discussão se pode, se não pode, se tem stay period, se não tem, já falava pode, tem stay period, e aí o projeto diz que pode até incluir determinados créditos posteriores à RJ. Aí vem gente e fala, oi. Vou te pedir, só porque é possível que nós tenhamos aqui estudantes e tal, gente que não tem tanto traquejo com RJ e com alguns jargões que nós utilizamos. Vou ser mais claro. Fala aí para o pessoal o que é o stay period. Não, o stay period é um termo realmente de jargão de mercado para dizer que é o período em que as execuções e ações ficam suspensas contra o devedor, que é um efeito da recuperação judicial, né? Então, e muitas vezes, quando você apresenta um plano novo, se discute se volta a ter esse período ou não, ou de quanto tempo ele é. E a lei buscou falar, não, pode, volta, e determinou temporalmente quando. E a lei também permitiu uma coisa que, em tese, você não pode, é sujeitar ao novo plano créditos que foram concedidos posteriormente à RJ. E aí é uma crítica, que isso aí traria instabilidade e tal, mas, gente, se você não fizer isso, e as pessoas não vão ter como pagar em razão da pandemia, uma grande parte delas, não resolve também. E é só por esse período, que em tese é até dezembro, se o estado de calamidade durar até lá, e a gente espera que não seja prorrogado, evidentemente, né? E depois ele estimula a recuperação extrajudicial, quer dizer, ele diminui o quórum para aprovar uma recuperação extrajudicial, que é a recuperação que você faz fora e homologa, e que aí ela obriga quem não aceitou, que só serve para alguns tipos de crédito, não pega em regra crédito trabalhista, etc. E hoje você precisa de 60% para aprovar e você só pode protocolar quando você tem 60%. E a lei 1390, o PL 1397 fala, não, você pode entrar com 30% de adesão e conseguir outros 20% no meio do processo e aprovar com 50%. E essa é uma alteração que, na minha opinião, devia entrar para sempre na lei, não só na época de pandemia, que teria muito mais recuperação extrajudicial do que tem hoje. Hoje, como é difícil conseguir 60%, principalmente antes de entrar, você tem muito poucas. Assim, você dá para contar, você não tem uma fração do que você tem de recuperações judiciais. Então, essa é uma medida que veio no bojo do 1397,
e já falei isso ao deputado Guleal, que é o relator do 6229, eu acho que deveria ser incluída no próprio 6229. Óbvio que ele está pronto para votar, ninguém quer mexer, quer que vote logo, mas é uma boa medida que não deveria ser só para essa época que nós estamos vivendo, né? E depois ele também mexe um pouco com pequena empresa e microempresa para melhorar o que tem hoje na lei na parte da lei do plano especial para microempresa. A lei de RJ tem um plano especial para microempresa, em que o microempresário pode, em vez de negociar um plano, pedir uma espécie de concordata, em que ele tem lá 36 meses de carência, 36 meses para pagar, coisas assim. Só que depois que ele pedir, os credores não gostarem, ele vai à falência. O que faz o projeto 1397? Ele retira essa regra de que se os credores não gostarem, ele vai à falência, ou seja, se 50% dos credores não gostar, ele só acaba o processo, ele não vai direto à falência, ele pode fazer outra coisa, e melhora essas condições com mais carência, mais prazo para pagar, das 60 meses, a carência maior, condições de deságio, taxas melhores para tentar resolver. É a solução ideal da microempresa e empresa de pequeno porte? Não, não é. É uma solução que só melhora o que está na lei. A solução ideal da pequena empresa é uma mudança de sistema para ela, que ela é muito diferente, que está sendo prevista num projeto de lei que está no Senado, que cria um sistema administrativo e outras coisas para microempresa e empresa de pequeno porte. Um projeto até que alguns professores, o Satiro, o Sacramone, o Renato, participaram, que é um bom projeto, na minha opinião, que deveria ser também, no médio prazo, apoiado e aprovado. Esse aqui é só para a época da pandemia, não dá para discutir tudo que tem no outro projeto agora, se faz uma melhora das condições que estão lá. E Deus queira, o outro projeto é aprovado em seguida e resolve aí outros caminhos para o microempresário, empresário de pequeno porte. Então, são todas medidas pontuais, só para essa época, que tentam estimular a negociação e tentam regrar alguns litígios internos RJs que existem, melhorar a extrajudicial e melhorar a construção de MEPP. Há um problema, na minha opinião, que isso aqui foi proposto em abril, foi aprovado em junho, eu acho, e até agora o Senado ainda não tem relator, não sei se vai passar, se não vai. E todo projeto emergencial é time, né? Não adianta você fazer daqui 6 meses um projeto emergencial, porque aí tomara já não tenha mais emergência. E só para constar, a gente fez uma grande pesquisa em outros países, mais de 40 países já têm leis emergenciais que mexem em alguma coisa flexibilizando a lei de insolvência. Alguns suspendem obrigações, alguns tiram a obrigação de pedir falência, alguns mudam regras falimentares ou de processos similares à RJ. O Brasil está atrasado em relação a esse país, né? Mas, enfim, então é uma tendência mundial. É óbvio que uma crítica muito comum a esse projeto é não devia ser no judiciário a negociação preventiva, né, que você pede no judiciário. Deveria ser feita na junta ou em algum outro cartório. Eu não acho um absurdo essa crítica. Eu acho que poderia mesmo ser feita na junta ou num cartório. Agora, também vai matar o judiciário sendo judiciário? Acho que não vai, porque o cara despacho basicamente é um defiro lá e acabou, tá? Não tem nem defesa. Então, as opções existiam e a crítica é razoável, na minha opinião, mas não muda, quer dizer, não vale a pena você perder o tempo de voltar para a Câmara para eventualmente ser na junta em vez de ser no judiciário. É uma questão só de razoabilidade, né? Oi, fala, Sara. Essa burocracia falha muito, porque mesmo que no segundo momento houvesse uma modificação para que a competência fosse para a junta ou uma outra solução, o importante é que tenha a solução, especialmente nesse momento, né? Eu, por exemplo, em alguma manifestação que eu fiz anterior, eu já tinha, não é sugerido, mas colocado lá, talvez pudesse ser na junta, talvez pudesse ser. Eu não acho que é uma crítica impertinente, não, assim, do ponto de vista que poderia ser outro sistema mesmo, poderia, mas também não acho que é o fim do mundo ser no judiciário para um processo que é tão rápido, que dura 90 dias, né, que é a negociação preventiva. Então, o PL 397 está lá, eu acho que deveria ser votado no Senado, talvez não ser aprovado rapidamente, que ajudaria muita gente. E talvez pouparia algumas RJs que estão por vir, né? Oi? Demorando, hein, Ivo? Tá demorando pra caramba. Assim, eu acho que assim, no meio de uma emergência dessa, eu não lembro o número, mas eu lembro que um mês atrás,
você tinha assim, milhares de proposições emergenciais, né? Não é, a insolvência não é o único problema do Brasil, evidentemente. Mas, evidentemente, que se demorar muito também não atinge o objetivo a que se propôs, né? Por outro lado, você tem o 6229, que está esperando votação na Câmara, já tem relatório, já tem tudo, que também seria importante aprovar, porque mesmo que esse projeto emergencial, que eu chamo aqui o projeto da pandemia, seja aprovado e dure até dezembro, muito desses processos que vão começar no meio da pandemia, ou que estão em curso e vão durar até depois, serão tocados na lei normal em uma parte deles. E o PL 6229 não é perfeito, tem coisas que a gente poderia ficar discutindo aqui, coisas que eu não concordo. A gente participou muito, né? A gente criou um grupo que a OAB de Goiás, quer dizer, a comissão da OAB de Goiás faz parte, outras 27 entidades, incluindo entidades empresariais, jurídicas, tal, para opinar nesse projeto. Opinamos, fomos muito bem recebidos pelo relator. Uma parte do que está lá veio desse grupo, uma parte do que o grupo propôs não foi aceita. Então, obviamente que o grupo e eu, pessoalmente, teria algumas sugestões que não foram aceitas, né? Até o principal problema da recuperação judicial, que é a existência de créditos não sujeitos, que eu acho que não deviam existir, todos os créditos deviam estar dentro, não é resolvida no PL 6229, mas isso não muda que o PL tem coisas boas, apesar de não resolver alguns problemas, e que talvez não para melhorar. E o melhor avanço do PL 6229 está na área falimentar, porque qual é o problema? A recuperação é um negócio que foi inventado em 2005. O Brasil não tinha nada parecido antes. A concordata era um negócio completamente ineficiente. Não no início dela, em 45, mas no final dela, nos anos 80 e 90. Então, a RJ é uma coisa relativamente nova, com muita discussão, muita produção acadêmica, muita briga nos fóruns do Brasil, cujo STJ vai definindo lá a jurisprudência. Você pode gostar de uma, não gostar da outra, criticar o STJ numa decisão, elogiar na outra, mas é a função dele ir definindo. Então, embora o PL a gente não tenha sido ideal o mundo da RJ, algumas pessoas dizem que é péssima, que não tem eficiência, eu discordo frontalmente, eu acho que ela é muito boa. Podia ser melhor, mas ela é boa e salvou. Em comparação à concordata, ela é muito melhor. Né? Tem juízes, promotores, advogados que falam que acham que tudo é ruim e tal, etc. Que talvez devesse existir só a falência. E eu respeito a opinião. Eu acho que estão errados, mas eu respeito. Eu acho que muitas sociedades empresariais e empresários, ainda que reduzidos, se salvaram em razão deste instrumento, dessa lei nova. Mas o problema maior da lei de 11.101 não é a recuperação judicial, que com suas mazelas tem alguma eficiência e ajudou muito nas crises de 2008 e de 2014 para frente, né, o que eu chamo a crise que nunca passou, né, porque começou em 14 e chegou em 15. Eu adoro isso, porque no meu escritório todo mundo fala para mim, reunião com um banco, com um credor, pô, Ivo, aproveita aí ano que vem, o país vai decolar. Fala, tudo bem, existia a recuperação, reestruturação, mas vai existir depois que decolar, não vou perder o business aqui. Talvez diminua. Fora que a gente tem outras coisas no escritório, mas enfim, nesse aspecto. Aí eu sempre fiquei esperando esse ano em que as coisas vão decolar. E o ano não vem. Daí 2015 tem o problema do Temer, 2016 não sei o quê, 2017 da Chia, e 2019 essa catástrofe que não tem nada a ver com ninguém, é uma catástrofe sanitária que a gente viu. Eu sempre brinco que eu me sinto, como se fala, parado num avião e que o piloto toda hora fala que vai decolar e você está lá esperando, né? No meu caso não é ruim, porque para mim tá ok, mas a gente trabalha com isso, mas esse tal do vai decolar, eu nunca vi, pelo menos. Tomara que um dia, para o bem do Brasil, tomara que um dia chegue, né? Mas já faz uns 5 anos que o ano que vem vai diminuir muito essa área e até hoje não diminuiu. Eu acho que nos próximos anos não tende a diminuir de novo. Então, para quem está aí, você falou que tem estudante, é uma boa área para trabalhar, gente. Exatamente. Enquanto está bom, enquanto está ruim, pode ir que tem trabalho. E, infelizmente, o cenário econômico, como cidadãos, né, a gente pode falar que o cenário econômico é muito ruim, mas para quem atua na área empresarial, e eu chamo a atenção de todos aqui, para quem for estudante, para quem for colega também, que é uma grande oportunidade, não só na área
de recuperação judicial e falência, mas também na parte contratual, renegociação. Para mim, especialmente, Ivo, tenho feito muitas consultorias. A parte societária parece que é aquele negócio, né? Quando o dinheiro sai pela porta, o amor vai pela janela. Então, é a mesma coisa Né? Tem a na casa que área... falta pão, né? Todo mundo Não, grita e ninguém tem razão. Não, exatamente. e honestamente, eu acho, por exemplo, eu acho que nós ainda estamos... Mas vai piorar, eu acho. Vou te falar por quê. E tomara que eu esteja errado. Nós estamos vivendo ainda um pouco do efeito anestésico de uma Exato. catástrofe que não é culpa de ninguém. E é muito séria e tem elementos mais importantes até que são elementos de saúde, né? Já respondo a pergunta aqui do Ale. Arley. Eu estou anotando ela aqui, como ingressar. Mas o fato é o seguinte, nesses primeiros 3, 4 meses, você tem todo mundo pensando isso, o que vai acontecer. O próprio sistema financeiro, seja por uma questão reputacional, de também não enfiar a faca agora no meio de uma crise dessa, seja até por uma filosofia de tentar, eu vou prorrogar um pouquinho para ver se as coisas melhoram, acaba fazendo algumas renegociações, pondo 30, 60, 90 dias para frente, 120. Só que o que vai acontecer é o seguinte, provavelmente daqui 3, 4 meses, as parcerias comerciais também, parceiros comerciais entendem a situação e um ajuda o outro um pouquinho e tal. Mas daqui 3, 4 meses, o que vai acontecer é que esse efeito anestésico provavelmente passa das pessoas terem mais maleáveis, mais flexíveis, e provavelmente, em alguns casos pelo menos, essas negociações de agora não vão ter resolvido porque o mundo não voltou ao normal, porque não aconteceu o que parecia que ia acontecer, porque o tempo não foi suficiente. E aí, a hora que esse efeito anestésico passar, você vai ter um pouco mais de questão litigiosa, então a parte judicial da restauração vai vir mais forte do que veio agora. Hoje até teve uma notícia de que as recuperações de junho foram menores que as de maio, o que é razoável, na minha opinião, né? Aí uma interpretação, porque está tendo muitas negociações fora, está mesmo. Uhum. Mas um pouco dessa questão anestésica, está tendo prorrogações de solução, muitas vezes. Uhum. Agora, daqui a alguns meses, eu não sei o que vai acontecer. Então, acho que o pior, entre aspas, ainda está por vir. Daqui a pouco tem muito negócio que não consegue começar a pedalar de novo. Por mais que passe a Eu ia pandemia. comentar Entendeu? exatamente sobre esse ponto, porque além dessa parte de renegociação, que de repente eles estão fazendo nesse momento para posteriormente, de fato, resolver o problema, eu acho que tem muita gente que não leva em consideração, Ivo, que o dinheiro não está circulando no mercado. E aí a gente volta naquele ponto, por mais que você vai abrir a porta do seu negócio, você vai ter cliente para consumir, né? O quanto tempo vai demorar? E aí, por exemplo, o mercado muda um pouco. Tipo assim, o teu concorrente que tinha mais e-commerce que você já pegou uma fatia do mercado. A indústria, às vezes, o mercado que ela atuava, eu conheço alguns, nem clientes, amigos que estão em situações empresariais super complexas. O cara tem lá confecção que a loja que comprava não compra, tem a loja que o shopping não abre, e tá lá, tá pagando funcionário, tá se esforçando. Quanto tempo aguenta? Ajuda do governo que não chega. Não, e nem é que não chega porque o governo não deu, não chega porque o governo optou por uma solução via sistema bancário que não chega. O cara vai lá no banco, o banco fala, me dá garantia. Mas que garantia? Não sai, não, esse lá Enfim, são mil problemas. E é o que você falou, Sara, as coisas não voltam do dia para a noite. Se amanhã, Deus queira, todo mundo bate na madeira, acho que é o que todo mundo mais quer, amanhã, milagrosamente, apareceu a vacina. A economia não volta no dia seguinte, porque a vacina apareceu. A vacina vai melhorar, óbvio, alguns setores, mas não vai resolver todos os problemas do mundo na hora, porque a engrenagem não volta a rodar desse jeito. Então, você tem ainda uma ressaca grande dessa coisa, né? Então, o sistema tem que estar preparado. E nesse ponto que eu digo, que além de lidar com o problema atual, o emergencial, com 13,97, talvez ajustado aqui e ali, óbvio que tudo pode ser melhorado, então você tem que ter, de novo, bom senso e falar, será que é bom o suficiente para a gente fazer o que está aqui, em vez de tentar fazer o perfeito? Passar no Senado o que já está, que já ajuda, em vez de tentar fazer mil melhorias, né? E muita gente que critica e se pergunta qual é a solução é não fazer nada. Pode ser. Eu não sou Nostradamus, eu não sei se não fazer nada é melhor do que fazer alguma coisa. Eu tendo a achar que nessas horas não fazer nada não ajuda muito, mas enfim. Talvez é melhor errar um pouquinho do que não fazer nada. O 6229, para mim, o que ele traz de melhor é o que deu errado em 2005.
Não foi a recuperação não é perfeita, tem problemas, vai ter gente dizendo, que absurdo, tá? Pô, no geral, muita gente se salvou, muitos créditos foram pagos parcialmente, ela pode melhorar. O problema, já respondo a Adelaide também, mas a resposta é sim, Adelaide, mas eu volto para ela. Tá. Já volto para responder essa pergunta. Só terminar aqui. O problema, gente, é o seguinte, a falência da lei de 2005 não deu certo. A falência já era ruim, não que a lei de 45 fosse ruim, mas o tempo de aplicação tornou a falência ruim, falências inacabáveis de 20, 30 anos, e que ninguém vê a cor do dinheiro de nada. E esta lei tem uma melhora na falência muito grande. Eu vou postar alguns pequenos pontos aqui, não vou detalhar, até que nós estamos acabando, mas ela na área de falência, o projeto M220, e vai muita gente falir. Então, se a falência for boa agora, é muito bom para os credores e para a sociedade, e para os próprios falidos. Muita gente vai falir, pequeno, médio e grande, vai falir como resultado da pandemia. Então, primeiro, ela desburocratiza e acelera a venda de ativos na falência, né? Estou anotando a questão aqui, Camila. Ela desburocratiza e acelera. Então, hoje em dia, a falência não consegue vender um ativo. Avaliação, embargos da arrematação, da embargos da divergência, do embargos do... Nem, assim, não acaba. Ela faz um negócio muito simples. Eu sempre digo isso, gente. Se o avaliador diz que o bem vale 10, e na hora que você vai ao mercado vender, oferecem 2, não é o mercado que está errado, é o avaliador. Né? Eu já tive experiências pessoais com familiares que queriam vender imóveis. Imóvel vale 50. Gente, não vale 50. Não, porque eu fiz isso, porque eu pus o ladrilho, porque o sol bate. Gente, o cara que vai comprar não sabe se você pôs ladrilho, se não pôs ladrilho, se tem amor, se tem carinho. Tá? Vai comprar. E aí, pô, só tem oferta de 30. Mas vale 50. Não, gente, só tem oferta de 30, vale 30. Você pode não querer vender por 30. Mas é o que vale, porque é o que paga. Se o avaliador, por melhor que seja, é o cara que fez todos os cursos do mundo, tem 50 anos de mercado, foi lá e avaliou o imóvel que está na falência, ou a máquina, por 10. No dia do leilão, só oferecem 3, é porque vale 3, não vale 10. O avaliador está errado? Não, pode ser que na teoria científica dele valha 10, mas não vale na verdade. E aí ninguém vende porque não quer vender por 3. E aí o bem fica lá mais tempo, perde mais valor e ninguém vê nada. Então, o que faz a lei nova? Leilão, gente, é um edital, 3 chamadas, na última, por qualquer valor. Acaba o conceito de preço vil. E aí você vai vender. Aí vai vender. Mas não esquece o valor da avaliação. O valor da avaliação é uma âncora que contamina a cabeça das pessoas. Né? Outra coisa que você vai fazer, vai ter o cara que é o AJ, o administrador judicial, hoje ele entra lá bem intencionado, muito intencionado, e às vezes a coisa não anda. Ele vai ter que apresentar um plano de como vender os ativos e um prazo, e cumprir esse prazo. A não ser que aconteça alguma coisa que o juiz... Mas é um mecanismo ao contrário. Quer dizer, eu tenho um plano, eu tenho que cumprir, eventualmente eu não cumpro. Ou se eu não cumprir sem uma boa justificativa, eu tenho consequências legais. Isso também vai fazer com que o mercado de administrador, que já vem se profissionalizando muito, se profissionalize ainda mais. Né? Outra coisa que a lei faz na área de falência, a falência no Brasil é culturalmente muito mal aceita. Todo mundo que fala, embora 90% dos casos seja só um insucesso, deu errado, é taxado como picareta, ladrão, mau caráter, fraude, blá, blá, blá. E aí também é uma lepra, o cara nunca mais sai disso. O cara nunca mais abre uma empresa no Brasil, tem que pôr o nome do filho, da mãe, do cachorro, de quem tiver CPF. Lá fora, muita gente que faliu virou presidente dos Estados Unidos. Faliu 4 vezes. Ele diz isso no primeiro negócio de campanha dele. E muita gente que faliu criou empresas que hoje são bilionárias na Bolsa. Aqui no Brasil, quem teria a empresa é o filho, a esposa ou um amigo. Porque o cara não consegue abrir a empresa depois que ele fala. Né? Então, o que a lei faz? A lei, ainda que não no modo ideal, deveria ser mais rápido ainda, deveria ser uma coisa imediata. Foi o que eu defendi, né? Não é o que ficou, mas já é melhor do que o que tem na lei hoje. Ela faz o chamado recomeço, ou fresh start, na expressão americana, do empresário extinguir as obrigações dele de forma mais célere. Quer dizer, hoje o marco para a extinção das obrigações, o recomeço do empresário, é o fim da falência. Como a falência nunca acaba, o marco é nunca.
né? Assim, É, o eu tô rindo, negócio... mas a realidade Você é está essa. rindo, mas é verdade. O prazo começa a contar. Quando acaba, a falência não acaba. Nunca acaba. A falência é tipo a história sem fim. É. Né? Tem gente que nem lembra que O efeito da pior, empresa que faliu. o efeito pior da falência é realmente essa figura que o empresário fica chancelado, né, como vilão da história, assim. Isso é horrível, né? Isso é horrível para a economia, para o incentivo, para a inovação, Para o para empreendedorismo. o É. empreendedorismo, é E, aí, péssimo. e é no Brasil, é uma coisa cultural brasileira. Isso aí precisa. Em economias de ponta, Estados Unidos, por exemplo, o cara faliu, não tem problema. Em sucesso vai para outra, cara. Dá os ativos aqui, vai para outra. A lei pelo menos melhora isso, tornando o marco inicial do prazo para essa extinção a decretação da falência e não o fim dela. Então, esse prazo um dia tende a chegar e a exceção, a regra passa a ser essa exceção. O brasileiro tem que aprender que fraude é fraude é ilegal. Mas você não legisla em razão da fraude. Se tiver Exatamente. uma fraude, é ilegal. É isso, você legisla contando que não vai ter fraude. E assim, Tá? falia diferente de ser fraudador, né? Uma coisa, outra coisa, né? Você Não, tem tá muito cara que não faliu e é fraudador, né? Só para constar. Tem muita gente que faliu e não é fraudadora. E você não pode legislar para a pequena camada da população empresarial que faz fraude. Tem que legislar para a grande camada que tenta a vida, né? exatamente. Mas isso é uma dificuldade até na área fiscal, que foi uma das perguntas aí, é problemática, né? E aí o projeto também melhora um pouco o financiamento da empresa em RJ, e, portanto, o recebimento desse financiador na falência, estipulando lá todo um procedimento de prioridade para quem deu dinheiro para a empresa RJ, tentando evitar a falência. Então, na falência, o projeto é muito bom. Isso melhora muito tudo, inclusive a RJ. Uhum. Na RJ, o projeto tem coisas boas e ruins. Ele não resolve o principal problema, é verdade, que é o problema do crédito não sujeito, mas ele tem lá o melhor ambiente de investimento, melhor o mercado secundário de crédito, melhora o mercado de compra de empresas em recuperação, resolve alguns problemas de hoje, como a questão da essencialidade, que ele diz que o juiz da RJ pode, no caso tributário, substituir uma garantia, no caso de créditos não sujeitos, ele pode suspender constrições em razão de essencialidade. Então, tem pequenos avanços. Dá hoje que os credores não podem apresentar um plano, embora eu acho que eles devem continuar não podendo, mas pela lei nova ele poderia, desde que ele cumpra uma série de requisitos. Então, foi uma coisa também ponderada, né? Não é nem faz nem não faz, é uma coisa no meio termo. E até já respondendo uma das perguntas aqui, agora não lembro quem fez, se foi Adelaide, essa última pergunta, sobre a questão fiscal. O projeto, eu acho que ele é bom na área fiscal. Ele dá muitos direitos para o fisco, mas o projeto original, que é o 10.220, feito pelo Ministério da Fazenda, ainda no governo Temer, ele era só para o fisco e para o Banco Central, entre aspas, sistema financeiro. Então, o fisco pegava todos os direitos do mundo e mais alguns, sem dar nada em troca, né? Você brincava que não era difícil ver quem fez o projeto, quem foi a mão grande, né? Ou o pé grande. É o prático. A parte no Brasil é essa, é o fisco. Mas aqui nesse projeto, assim, eu acho que o fisco continua se pela lei, recebendo muitos direitos que hoje ele não tem, mas começa a considerar alguma coisa. Então, você na lei, você tem financiamentos, parcelamentos maiores para empresas em RJ do que o ordinário, né? Uhum. Melhores do que a lei de RJ, parcelamentos de 120 meses, com descontos, etc. Você tem uma melhora na incidência de imposto sobre o deságio, né? Você tem uma possibilidade de utilização integral de prejuízo fiscal que hoje as empresas não têm. Então, você começa a ter uma série de também, pelo menos uma mão que dá, a mão que tira e a mão que dá também, e uma série de benefícios aí de regime para empresas em recuperação judicial e até em falência, algumas melhoras, nenhuma incidência de imposto em venda de ativos de empresas falimentares e tal. E você tem uma coisa que agora virou realidade por meio do MP, mas foi feito inicialmente no projeto 6229, que é, além dos parcelamentos, transações fiscais para empresas em RJ. Hoje, até uma realidade a transação fiscal, já tem alguns exemplos, mas começou e está prevista de uma forma mais profunda na lei no 6229, transações fiscais que incluam descontos diferenciados e coisas do gênero para a empresa RJ. Eu considero que no fiscal
embora tenha um pouco ainda da opressão normal do fisco em cima dos contribuintes, e aí tudo precisa do fisco ser intimado, ser dito, ser feito, etc, tal, pelo menos tem benefícios para a empresa em RJ e às vezes para a massa falida na área fiscal, de não incidência ou de redução de incidência ou de melhor aproveitamento de prejuízo ou de parcelamentos especiais. Eu acho que, de novo, comparando o que tem do ponto fiscal na lei hoje com o que tem no PL 6229, é um grande avanço o que tem no 6229. É perfeito? Não é, mas, de novo, o que é perfeito? O que é perfeito para mim não é perfeito para o procurador da PGFN. O que é perfeito para ele é perfeito para mim. Então, talvez eu goste médio do que está lá e ele goste médio do que está lá. Se todo mundo gosta médio, talvez seja o equilibrado. Né? É um linear. Nesse ponto, é igual você falou, né, Ivo? Todo projeto de lei é sempre muito polêmico, né? Porque a gente fala sobre interesses divergentes. O interessante é que se chega num ponto linear no meio dessa história. Deu uma travada aqui. Ivo? Estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo. O problema... Eu fiz as perguntas. Só. Tá. Não, perfeito. Se você quiser, depois eu leio aqui ao finalzinho, eu leio elas para você, que a gente se pauta melhor. Eu acho que o problema dos projetos não são os projetos, são as demoras. Porque um projeto ele pode ser aprovado, mas ele pode ser alterado. Novas soluções podem vir, né? Num prazo médio aí. Agora, o problema é essa demora para que soluções sejam, diante dessa urgência que a gente vive, né? De alguma... Mas olha, Sara, eu vou te falar, eu que já tinha tido uma experiência, agora tive uma experiência um pouco mais intensa no legislativo, né, de acompanhar os projetos, as elaborações, as negociações, realmente acompanhar não integralmente, mas acompanhar uma parte, entender um pouco melhor, é muito complicado, assim, é muito complicado, assim, é muito interesse, é muita gente, é muito lobby no bom sentido até, não estou nem criticando, não estou fazendo nenhuma ilação de coisas ilegais. Dizendo lobby, o cara que tem um interesse, tem lá um instituto, tem não sei o que, ele vai, mexe a máquina legislativa para tentar alterar ou colocar, etc. E às vezes a pessoa só está preocupada, o que é normal, com o ponto dela. Ele fala, olha, está tudo ótimo, mas tira a caneta daqui. Mas a caneta é fundamental. Então, é muito complicado. Mas, de novo, acho que assim, o PL 1397, acho que, poxa, é melhor aprovar com algumas críticas e ser útil do que aprovar daqui 6 meses, né? E o 6229 está pronto para votar desde novembro, foi posto a tirar de pauta, vota, não vota, tal. E é muito importante que ele seja aprovado agora, porque ele vai para o Senado, pode sofrer alterações ainda, e essa enxurrada de ações vai correr dentro, se o PL 6229 não for aprovado, vai incorrer dentro do atual, e principalmente na área falimentar, é muito pior do que o 6229. Falências que hoje duram de 10 a 30 anos, aí a gente está fazendo pesquisas lá de jurimetria e tal, que até o Sacramone, acho que vai conversar com vocês também, está bem à frente disso. E eu discordo, Marcelo, na maioria das coisas, mas a gente faz pesquisa junto. Essa é a democracia intelectual, entendeu? Marcelo vai estar comigo na quinta-feira, já fica aqui o convite para todo mundo. É um professor da PUC, super inteligente, ótima pessoa. A gente briga muito intelectualmente e concorda em outras coisas, óbvio. Mas pesquisamos juntos, essa é a democracia intelectual. Mas o Marcelo está super à frente disso, conhece muito e tal. O debate na comunidade jurídica de fundamental. Públicos é o que traz para a gente resultados interessantíssimos. Então, isso é um debate honesto, cada um com as suas opiniões. Por isso que eu digo, provavelmente, se alguém ficar 100% feliz, a coisa está errada. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, quando você vai fazer falências hoje que nunca acabam, demora 20 anos, 30 anos, 40 anos para acabar, a minha expectativa é que se o judiciário tiver uma mudança de cultura e parar de fazer perseguições e se preocupar em acabar com o processo, com as novas leis, e o próprio Marcelo foi na área de falência do PL 6229 foi muito ouvido, junto com as outras instituições, fizemos tudo juntos, evidentemente, né? Na parte de falência a gente teve bastante coisa que foi aceita, o professor Satira e tal. Você ter falência acabando em 2, 3, 4 anos, talvez. Só por 4 anos é muito, mas comparado com 30 é legal, né? Talvez acabe em 2. Então, assim, tem que aprovar para essa coisa andar. Porque o atrás do ideal significa que nós nunca vamos mudar nada. Porque o ideal não existe, o ideal é de cada um. Né? Esse é o meu ponto. Agora, de novo, gente, críticas, o que está lá hoje como 1397 já é o caldo de uma grande discussão, e óbvio que pode ser melhorado, tem que ver se vale a pena melhorar em relação ao tempo.
O que está lá no 6229 é um caso de uma discussão de anos. Passou de... Sim, você tem lá um aglomerado de 15 anos de projeto de lei alterando a lei 2001 sendo juntado e últimos 4 anos muito intensos de discussões de governo sobre esse projeto. Pô, é o projeto que o Ivo adora? Não. O Ivo teria várias alterações se eu me dessem a caneta e eu fosse o imperador do Brasil, ou o déspota, né? Mas eu não sou, graças a Deus. Mas é um projeto que eu acho que é melhor do que está aí, tem várias qualidades. Portanto, eu acho que deveria andar e andar rápido também, né? Deixa eu responder as perguntas aqui para a gente não extrapolar muito tempo aqui. Se você quiser me lembrar delas, eu acho que eu anotei. Eu acho que a da parte fiscal da RJ eu já respondi, né? Se tiver alguma coisa específica, eu posso responder. Duas pessoas aqui, alguns se manifestaram no sentido de que gostariam de ingressar nessa área, como que eles podem iniciar, tem interesse na área societária também, enfim. Dá aí suas dicas pro pessoal. Vou tentar dar minhas dicas, mas aí não tem receita de bolo, né, gente? Eu acho que como qualquer área do direito, cara, você começa... Você só tem 2 elementos para isso, é estudar e trabalhar. Então, um tem que estudar. E para quem vai trabalhar com insolvência, eu já vou entrar na questão societária, que é meio similar, talvez até. Acho que empresarial, no geral, quando você vai destacar, não é saber direito. Não, você tem que saber o bom direito, tem que saber fazer as coisas, tem que estudar, gente, mas... Eu acho que tem 2 ciências correlatas que você tem que, não precisa dominar, mas você tem que ter noções, que é contabilidade e finanças. Se você souber contabilidade e finanças um pouco, além de direito, você consegue ter um diálogo empresarial muito melhor com o seu cliente, com entender o interesse que está sendo discutido. E isso ajuda a você atuar na área do direito. Saber o objeto do seu direito, né? Então, acho que essas são coisas assim... que eu acho que eu quero gastar meu tempo estudando, sair da faculdade. Falei, cara, antes de fazer uma especialização, mestrado em direito empresarial, ou junto, fazendo, sei lá, depende dos programas dos cursos, faça um curso de finanças de 2, 3 meses, 6 meses, 3 temas, assim, um curso para advogados, tem lá finanças para advogados, contabilidade para advogados. Então, na parte de estudo é isso, é estudar o direito e estudar também algumas outras ciências que são muito importantes para entender a prática. E na parte de carreira, assim, é o seguinte, você tem que procurar oportunidades, né? Assim, onde estão as oportunidades em insolvência, por exemplo? Em escritórios de advocacia especializados, como o meu, N outros aí, né? Todos os estados têm os seus locais. Tentar começar em administradores judiciais, que hoje são empresas especializadas, muitas, muito competentes, que contratam também, onde você pode começar uma carreira. E para quem vai prestar concurso, obviamente que dentro das carreiras de juízes, hoje você tem várias especializadas e promotorias especializadas em falência sempre existiram também. Mas eu acho que você tem que procurar o especialista, né? Conseguir uma primeira chance num escritório ou num escritório de AJ, ou, enfim, em algum especialista que trabalhe na área. E daí você desenvolve a sua carreira em uma outra área. Na área societária, que acho que foi outra pergunta que fizeram, eu acho que a lógica é a mesma, conhecer o seu cliente, né? E as oportunidades acho que são maiores até, porque além dos escritórios, etc., as próprias empresas, as médias e as grandes, têm jurídicos internos especializados em direito societário. Você pode perseguir essas, bancos têm, enfim, essa oportunidade. Então, se diferenciar, estudar além do direito bem estudado, contabilidade, finanças, às vezes o próprio pouco de administração e tal, e procurar o início da oportunidade onde está o trabalho, né? No mundo acadêmico, óbvio que você pode se dedicar à docência dessas áreas. Também, para isso, trabalhar na área ajuda para você compreender o que você está ensinando, mas você pode ensinar com base em estudo, em academicismo, essas áreas, e aí depois entrar na área... na parte não só de docente, mas na parte de advocacia ou coisa correlata, futuramente, né? Todas essas áreas têm grande intensidade nas universidades. Na área de direito empresarial, uma cadeira consolidada, depende da faculdade, tem lá 4, 6, 8 semestres. Então, você pode, se sua vocação for docente, também pode procurar começar por aí. Alguém perguntou o tema de TCC, eu estava lendo aqui a pergunta. Se for na área de insolvência, pergunta, né, não do direito empresarial geral, eu vou dar um conselho que eu dou para os meus orientandos, cara, sobre
de direito empresarial no geral, né, na graduação, que eu dou para os meus orientandos de mestrado e de doutorado. Eu acho que eu dou a mesma dica sobre essa questão da definição de tema. 2 requisitos para escolher um tema, né? Eu tenho até 3, mas 2 são principais. Primeiro seja específico. Temas genéricos são péssimos para escrever. Ou direito da insolvência, recuperação judicial, falência. Não. Péssimo tema. É muito difícil, é muito amplo, assim, não dá para pesquisar, tá? Escolha um tema que tenha um problema, algo que você possa responder corrente A, corrente B, corrente C, sim ou não, bom ou ruim, um tema que você consiga claramente delinear, né? Ou, sei lá, algum tipo de pesquisa empírica, tá? Mas eu acho que para não ir para esse lado que demandaria uma estrutura, escolha um tema específico, primeiro tema. 2, escolha um tema que você goste, não que o seu orientador goste. O seu orientador é o orientador do seu trabalho, o trabalho é seu, não é dele. E você vai gastar muitas horas fazendo o seu TCC, o seu mestrado, o seu doutorado, enfim. Passar horas fazendo o que você não gosta é uma catástrofe na sua vida. A vida não é tão longa para você fazer isso. Então eu prefiro não fazer TCC nenhum, mas aí não dá para você não se forma, né, gente? Então vamos ser pragmáticos. Dado que você tem que fazer, escolha um tema específico. Se você estivesse falando de direito da insolvência, não vai falar sobre a recuperação judicial. Vai falar um tema que, sei lá, pega o STJ, uma jurisprudência dividida, a essencialidade de bens, a cessão fiduciária. Escolhe um tema que você pode falar, o problema é esse, a discussão é essa, a minha opinião é essa. Porque aí você consegue focar e fazer um trabalho com alguma densidade, alguma profundidade, né? Então, quanto mais específico, melhor. Ivo. 2, oi. Pode finalizar, pensei que você tinha finalizado, pode falar. Não, falei 2, que eu falei que o segundo era que você goste, não ser orientador, né? E aí o terceiro, se eu fosse dar um terceiro requisito, é que tem alguma utilidade prática, porque escrever para ninguém ler é uma coisa normalmente meio frustrante, né? Então, algo que tenha efeito prático, né? Faltou alguma pergunta, Sara? Faltou. Agora eu já me perdi. Era essa que eu ia ler aqui rapidamente para a gente tentar responder e finalizar. A Adelaide perguntou, professor, pelo que entendi até agora, o momento ainda é o de tentar negociar as dívidas. As empresas ainda não conseguem materializar todos os valores envolvidos. Quando esse momento passar, qual será o maior desafio dos advogados na área de insolvência? O trabalho vai ser desenvolvido da mesma forma que para uma empresa que entrou em RJ, sem ser pela pandemia, ou vai exigir algum diferencial do advogado? Então, deixa eu responder por partes. Primeira regra é a seguinte, sempre é hora de negociar. Tá? Você pode negociar. Agora eu acho que é muito hora de negociar, porque é um momento de flexibilização mútua normalmente. Então, eu sempre dou um conselho para os clientes que nunca façam um acordo que não resolve o problema. Faça um acordo que resolve o problema. Nesse momento aqui, talvez fazer com algum acordo que deixe as coisas clarearem, mas desde que também não entregue o ouro para o bandido na hora que você faz o acordo, né? É razoável. Então, é sempre hora de negociar. Agora é muito hora de negociar. E a própria RJ nada mais é que uma negociação só que coletiva. Então, negociar deve ser o lema do advogado empresarial. E a briga, seja o RJ, seja uma briga societária, seja uma briga de contrato empresarial, tem que ser vista pelo advogado e pelo cliente como um instrumento, um passo dentro de uma futura negociação. Até porque confiar que a decisão final de um processo judicial ou arbitral vai resolver o problema é muito difícil. Você não sabe qual decisão é. Então, mesmo a briga é um passo para uma negociação. Então, negocie sempre. Nunca tenha medo de negociar. Tenha uma boa estratégia e negocie sempre. E, às vezes, brigar é parte da estratégia de negociar. É assim que eu levo minha vida no escritório, é assim que deu certo para mim, pelo menos. Entendeu? E olha que eu sou brigão, hein, gente? Eu sou conhecido por ser brigão, mas eu brigo para negociar. Eu não aposto muito no final, não, porque o final do processo você não sabe o que é, né? Se no meio da briga tiver uma chance de fazer um acordo razoável, meu conselho é sempre faça. Tá? E eu acho que se vai ter algum diferencial na pandemia, é difícil dizer. Eu acho que assim, o trabalho técnico é meio que o mesmo, né? Eu acho que talvez o psicológico é que seja diferente, né? E insolvência é um pouco de... Insolvência tem um quê de... Para quem advoga para devedor mais que para credor, insolvência tem um quê de direito de família, né? Ele é um pouco terapêutico. Você tem que entender a psique das pessoas e das entidades. Porque o mundo... It's all about people, no final, né? Tudo sobre as pessoas.
Eu não sei se vai ter um diferencial do profissional que atua na pandemia, numa insolvência, do profissional que atua fora da pandemia. Eu acho que as grandes qualidades são as mesmas. Óbvio que vai ter peculiaridades do processo, vai ter que saber interpretar, mas eu não sei se vai ter uma qualidade diferente. Eu acho que o bom profissional fora da pandemia vai ser o bom profissional na pandemia. Agora, talvez profissionais que não estão atuando consigam, na pandemia, ter um destaque e aí depois se perenizar, né? Eu acho que é sempre possível e até salutar que isso aconteça, né? Perfeito. Ivo, nós estamos com o tempo estourado, né? Desculpa. Não por você. Eu estou preocupada, assim, porque, poxa, você já se disponibilizou em vir aqui, né? É óbvio, gente, que se a gente pudesse, ainda mais sobre esse tema, nós poderíamos ficar aqui horas e horas conversando. Mas só para fazer jus óbvio, homenageando aos presentes aqui que estão nos ouvindo, eu queria só finalizar com mais uma pergunta, tá, Ivo? Claro. Eu já vou sintetizar as duas aqui, que fica uma coisa só. Primeiramente, sobre negociação envolvendo recuperação judicial, né? A negociação envolvendo entes públicos, e como que vai ficar a questão dos tribunais em relação à demanda de recuperação IRJ, de dar conta ou não dar conta, mas eu acho que essa resposta a gente já tem, né, do que a gente já sabe hoje do judiciário, como acontece o judiciário. E basicamente é isso. Já estão abertas a negociação prévia, sem pressão da RJ, quando se trata lá dos entes públicos. Vamos lá. Sobre os entes públicos aí, né, são muitos bancos públicos que participam de muitos RJs, são grandes credores, tal, o Banco do Brasil, Caixa, em RJs, pequenas, médias e grandes, BNDES, em RJs maiores, né, e outros bancos estaduais, bancos que ainda têm ligação com o Estado, tal, né, banco estadual quase não tem mais, mas algumas caixas de fomento, alguns bancos de desenvolvimento, tal. Não tem dúvida que é uma negociação diferente, não tem dúvida. Eu não gosto muito de generalizar, né, porque eu acho que tem algum avanço lá dos bancos públicos nos últimos anos, pelo menos alguns acordos eles estão conseguindo fazer. De novo, peculiaridades do Brasil, né? Eu acho que o Banco do Brasil faz muito os bancos públicos, e os bancos públicos do Brasil têm muita dessas regras, medo de TCU, e às vezes não tomam decisões racionais, né? E tem medo de participar de soluções às vezes mais eficientes, mas que demandam mais flexibilização. Eu senti já algum avanço nos últimos anos, não dá para dizer que já é igual um banco privado negociando, um credor privado, não dá para dizer que todas vamos dizer assim, as peculiaridades e algumas não boas, vamos dizer assim, ruins, né, sumiram, mas eu acho que já teve algum avanço. Acho que o dia que eles entenderem que a recuperação não é contra o banco público, nem contra nenhum banco, a recuperação é simplesmente um problema que tem que ser resolvido, eu acho que nós vamos ter essa melhora ainda vai ser um pouco mais aguda, né? E agora também, você está negociando com o banco público, você conhece o banco público, você sabe que tem limites, você tem que ou tentar arranjar uma solução dentro dos limites dele, ou é um pouco da razão de ser da recuperação, né? Se ele não for a maioria, eventualmente a maioria leva a minoria numa adesão que ela não goste. Para isso que serve a recuperação, para você não ter que negociar com todos os seus credores individualmente, para você conseguir que a maioria, sob certas regras, obriguem a minoria, né? Então, tem que saber lidar com as peculiaridades do banco público. Acho que melhorou. Agora, não adianta. Algumas coisas, seja por excesso por falta de flexibilidade suficiente para tomar soluções mais inteligentes, às vezes, que a própria solução que ele está propondo, a coisa fica parada enfim, você não vai ser. Muitas vezes você tem que uma hora e falar, gente, eu não vou conseguir sobrepor isso. Ou eu aceito ou eu passo por cima. Uhum. Né? Mas, enfim, quem sabe com o tempo isso continue evoluindo e essas regrinhas também. Do mesmo jeito que eu falei que é cultural no Brasil ser contra a falência, eu entendo muita gente, né? Porque o cara tá lá, vai fazer um acordo que racionalmente é ótimo, mas aí não tá. Depois vai ter um problema, às vezes, sem sentido, até sem fundamento, na esfera administrativa,
e está resolvendo um problema que não é dele, né? É do banco, não é dele no CPF dele. Então, eu entendo, às vezes, o medo. Né? É um receio que, às vezes, eu compreendo. E só uma regra, teve agora uma discussão que, de novo, se interpretou talvez errado a discussão sobre essa não responsabilização. É óbvio que quando você pensa, não vou responsabilizar o corrupto, está errado. Mas não é isso, né? Você está tentando melhorar, tirar um pouco do peso da caneta da entidade pública que tem relação com o negócio privado. No caso de recuperação, por exemplo, muitas vezes não sai acordo por causa desse medo. E, sei lá, talvez melhore um pouco mais. Já melhorou um pouco, eu acho. Em relação ao judiciário, só para a gente arrematar aqui, Ivo, o que você acha da previsão? Seguinte, eu acho que é o seguinte, o judiciário na área de... Primeiro, o judiciário não tem opção de não dar conta, ele tem que dar conta. Né? Vamos chegar lá. Na área de recuperação, em regra deu conta, eu acho que embora o ideal fosse uma coisa tipo PL 397, para estimular extrajudiciais, negociação preventiva e chegar a menos coisa, é o ideal. Mas eu acho que o judiciário vai ter que se adaptar ao que chegar. Meu medo não é tanto na área de recuperação. Eu acho que vai ter vai dar um probleminha, mas com um pouco de organização passa, né? E se passar o 397, eu acho melhor ainda. Na área de falência, eu acho que aí a falência, somente pequena empresa, é capaz de ser muito, muito alto o índice. E aí eu tenho medo um pouco que dê uma engasgada mesmo e a prestação não seja boa. Agora, alguns judiciários já estão tentando estimular essas negociações, conciliações. Estimular a mediação eu acho mais difícil, porque a mediação é uma coisa mais voluntária, né? Você não tem como obrigar ninguém a fazer. Embora eu acho que a incentivar seja razoável, mas não obrigar, né? Então, já estão fazendo esses mutirões para pequena empresa, talvez resolvam, mas aí, de novo, é quase que juntar as duas perguntas. Também, se o banco público não ajudar com a pequena empresa, não vai resolver, gente, porque não é a área que eu atuo, mas pelas informações que eu tenho, a grande parte da dívida bancária da pequena e microempresa é Banco do Brasil e Caixa. Então, não adianta fazer conciliação com um cara que não concilia, né? Então, ou não concilia fora dos seus termos pré-concebidos. Exatamente. Então, a gente vai ter isso. Cara, eu acho que é capaz de a gente ter um engasgo, mas nós vamos sobreviver e talvez, se esses dois projetos passarem, eu acho que o nosso problema será menor no médio prazo. Eu torço para que isso aconteça efetivamente. Ivo, sensacional, muito obrigada. Nós recebemos aqui mais algumas perguntas, mas a gente está com o tempo estourado. Perguntaram aqui se você tem Instagram, eu vou responder por você. O Ivo não tem. Olha, eu vou conversar para vocês. Eu recebo tanto essa pergunta. Eu não sei mexer nas coisas, por isso que eu não tenho. É que eu estou quase abrindo para poder participar. Mas aí eu falei para minha filha de 12 anos que ela tem que abrir para mim. Se depender de eu abrir sozinho, eu não consigo. O bacana do Instagram, Ivo, é porque não só para a gente compartilhar, mas a gente comunica com colegas, sabe? Que é muito bacana, enfim, a gente interage. Vou reponderar aqui, Sara, dado seu conselho aí. Quem sabe eu abro o Instagram e eu te aviso depois. Muito bom. Pessoal, queria que, já finalizando, agradecer a presença de todos. Informar também, Ivo, que eu abri um curso recentemente, que é o treinamento Advocacia Empresarial. Em primeira mão, passo para o pessoal que nós vamos reabrir inscrições a partir de amanhã. Legal. Eu tive muitos pedidos, muitos pedidos pessoal que perdeu prazo, então que só viu depois. E lá a gente trata, eu levo para o pessoal, para os meus alunos, a parte mais ligada ao societário e contratos, que é algo que eu tenho bastante experiência, né? Então, compartilho um pouco com o pessoal sobre isso, mas recuperação eu deixo aí com o Ivo, com o pessoal que está nessa área há mais tempo. Ivo, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, obrigado, foi ótimo. Você ter compartilhado conosco, é sempre uma honra estar contigo, da nossa outra oportunidade aqui em Goiânia no Congresso, que foi ótimo. E mais uma vez... Que a próxima seja no fim da pandemia em Goiânia, que eu fui e voltei muito rápido, eu preciso conhecer melhor, dizem que restaurantes são ótimos. Verdade, é verdade. Se Deus quiser, tudo vai dar certo e a gente vai conversar sobre RJ ou qualquer outro tema aí, tomando um vinho, que é o que a gente gosta, né? Não ficar tão longe igual nós estamos hoje. Mas, enfim... Tomara.
Obrigada, viu, Ivo? Obrigada mesmo, obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, meu, gente. Antes, gente. Tchau, tchau. Boa noite, boa semana a todos.